Olá, povo de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso devocional diário. A leitura para hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas. É um longo capítulo, serão 62 versículos, com várias divisões, Cada divisão dentro do capítulo 9 intitulada aqui na Bíblia. E na medida que eu for lendo as porções, eu vou lendo o título de cada porção. Capítulo 9, Evangelho segundo escreveu Lucas. A nossa leitura diária, o nosso devocional de hoje. A missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, os 12, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Falavam isso acerca de Jesus, E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu,
Abençoou-os e partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Milagre da multiplicação. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. E aconteceu que, estando eles orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Vejam que é o mesmo na leitura que fizemos na parte aqui de Herodes, né? Quando ele queria saber, aliás, diziam já para ele, né? João ressuscitou, ou Elias, ou um dos profetas. E disse-lhes: E vós? E aqui Jesus pergunta para seus discípulos: E vós? Quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. Aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. Dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A cura de um jovem lunático. E aconteceu
No dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que ores para meu filho, porque é o único que eu tenho, e eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? Vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, Jesus disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O maior no reino dos céus. Já estamos no versículo 46 ainda, capítulo 9, do Evangelho segundo escreveu Lucas. E suscitou-se entre eles uma discussão entre os discípulos, sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, colocou-a junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, a mim recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E agora, para concluir a leitura do capítulo 9, versículos 57 ao 62, sobre o tema acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que coisa gloriosa, né? Esse fechamento da leitura para hoje. Eu vou repetir para fixarmos bem esse versículo 62 do capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vejam que a Bíblia, ela sempre, em algum momento, né, de seus livros e passagens, há uma questão sobre essa questão de olhar para trás, né? Lembrem do olhar da mulher de Ló, quando fugiam de Sodoma e Gomorra, que estava sendo destruída, e ela se transformou numa estátua de sal. Lembrem-se, vamos ver se a gente encontra outro momento da nossa vida, né? Somos chamados pela Bíblia a seguir em frente, não ficar olhando para trás como olhavam os israelitas no deserto, sempre lembrando do Egito e murmurando contra Deus. A Bíblia sempre vai nos convidar a não olhar para trás, no sentido de querer voltar. É retrocesso. No plano espiritual, é sair da graça e voltar à prática do pecado. Quem põe a mão no arado, a obra de Deus, e olha para trás, diz aqui o Evangelho, não é apto para o reino de Deus. Pense nisso, reflita, pondere e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.